a nossa conversa ela vai ser pautada em aspectos que giram em torno da ideia científica e como eu conecto o meu método, o meu tipo de estudo com a evidência científica que existe. Então a gente precisa pensar sobre isso. Eu estou olhando aqui, tem gente da UFRB e de vários lugares de Guanambi. Seja muito bem-vindo, Fábio. Pensando como nós vamos nos conectar cientificamente com essa ideia do objetivo e do método. Como eu posso conectar? É tão difícil quando a gente está tentando escrever cientificamente, avaliar dessa forma. Então, pensem sempre que o primeiro passo que nós precisamos ter é clareza do nosso método. Então, eu vejo muitas pessoas por aí dizendo, é um estudo apenas descritivo, mas será que é somente isso que precisamos abordar no aspecto metodológico de um artigo científico? Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Começando dessa ideia, fazendo analogia com o Dia do Amigo, já vamos pensando, poxa, como eu posso entender um estudo descritivo? Se hoje eu te perguntar uma característica do seu amigo, você talvez saiba descrever. O meu amigo tem um cabelo cacheado, o meu amigo é muito sorridente. Então são características específicas desse amigo que você sempre vai ter, sempre você vai estar discutindo. Então, essas características é como se estivéssemos pensando em um estudo descritivo, em que eu consigo definir. É como se você pudesse imaginar na sua mente características que classificam esse estudo e essa população. Então, é como se você olhasse para o seu amigo e conseguisse imaginar na sua mente aquele retrato do seu amigo. Agora, vamos pensar isso de forma prática, isso de forma epidemiológica, ou isso dentro de uma redação de um artigo científico. O aspecto descritivo do tipo de estudo é você pensar, eu vou caracterizar um perfil da população, eu vou avaliar como essa população se comporta dentro de uma característica geral, então eu vou explorar. Por exemplo, 20% da população consome cigarros. Então eu estou fazendo uma caracterização, eu estou dizendo que de um universo de 100 pessoas, 20% consome cigarros. Então, isso é a caracterização, é a descrição do seu trabalho. Então, pensem, quando você tem o seu amigo que você quer convencer a sua mãe que é uma pessoa super legal, você já pensa em características que vai dizer, nossa, ele é simpático, ele é gente boa, é uma pessoa muito bacana. Então, são esses aspectos de um estudo descritivo que nós precisamos pensar, entender e caracterizar nessa trajetória. Já a ideia do estudo analítico é quando eu estou fazendo uma avaliação, eu estou tentando perceber o outro, entender o outro. Então, essa percepção tem um caráter, uma ideia de estudo analítico. Essa semana eu publiquei, se vocês ainda não viram, checam no canal, no Instagram, uma aula sobre revisão sistemática que eu dei para um grupo de pesquisa da Universidade Estadual da Bahia. E uma das características que a gente vê muito na revisão sistemática é usar os estudos analíticos. Então, pensando nessa ideia do seu amigo, por exemplo, a gente para e fica. Eu quero pensar, será que se eu chamar o meu amigo para a live, ele vai gostar da live? Ele vai ficar mais feliz? Então, o que eu estou pensando? Em uma hipótese, eu estou fazendo uma relação. Se eu chamá-lo para a live, ele pode ficar mais feliz por estar conhecendo esse conteúdo. Ou ainda, de repente, se você comprar flores para uma amiga sua, será que ela vai ficar contente por receber flores? Então, nós estamos fazendo uma relação entre dois eventos. Isso é um caráter analítico no estudo. Então, pensando de forma prática, é como se nós estivéssemos avaliando de forma analítica a relação do uso de trombolítico e com a relação com o infarto agudo do miocárdio. Será que se eu usar uma medicação eu posso prevenir o infarto agudo do miocárdio? Então, essa é uma ideia que vocês precisam construir no estudo analítico. É relação de causa e efeito. Se eu tiver um movimento, se eu puder fazer algum tipo de movimento
para que gere um efeito, gere um desfecho, eu tenho uma característica analítica. E para isso a gente usa de recursos estatísticos e recursos metodológicos para caracterizar esse tipo de estudo. Começando pelo objetivo, quando eu quero fazer um estudo de caráter descritivo, eu vou pensar, eu pretendo verificar a frequência de uma determinada condição na população. Eu gostaria de ver qual é a frequência de obesidade na população de mulheres. Então eu vou fazer uma caracterização, uma descrição. Se eu quiser avaliar se o uso de contraceptivo oral tem relação com a obesidade em mulheres, aí eu vou fazer um estudo analítico. Dentro desse rol de estudos analíticos existem diversos estudos que nós podemos trabalhar, que nós podemos pensar. Mas hoje, aqui na live, vamos discutir um pouco sobre o estudo transversal. E o estudo transversal, ele é muito interessante, porque é um dos estudos que mais são utilizados no meio acadêmico, no meio científico, porque é o mais simples de se fazer, é o que você consegue fazer com mais rapidez. E às vezes nós não temos tempo hábil para executar outro tipo de estudo. Então, na live de hoje, iremos discutir um pouquinho sobre esses aspectos. Então, pensem assim. Hoje é o Dia do Amigo. Vocês sabem como começou essa história de Dia do Amigo? Vocês vão respondendo aqui pra mim, tá? Que eu vou olhando aqui também. Vocês sabem como começou essa história do Dia do Amigo? É como se fosse um resgate no tempo em que, no mesmo dia que o homem pisou na Lua, surgiu, que foi 20 de julho de 1969, surgiu essa ideia do Dia do Amigo de um médico na Argentina, para que a gente pudesse pensar como podemos nos conectar, como podemos estabelecer uma relação. Então, a ida do homem à Lua foi um aspecto interessante para isso. Por quê? A ida do homem à Lua é um marco histórico, é um ponto no tempo. Então, o estudo transversal, ele vê isso, ele vê um ponto no tempo. A princípio, eu não sei o que existia ou o que ainda está por vir. Então, é a sensação dessa foto do homem na Lua, como ele está naquele momento. Ele não sabe o que está por vir, ele não sabe o que está acontecendo antes lá na Terra. Então você vê que ele não consegue fazer talvez esse nexo temporal naquele momento. Então o estudo transversal é como se fosse um retrato do tempo, em que você olha um único ponto. Fazendo uma analogia com outros aspectos que a gente pode pensar e que a gente pode avaliar dentro de um estudo transversal, é se nós pensarmos em uma lamparina. Uma lamparina é sempre uma luz que você quer ter, que sempre irradia dentro desse processo. Então, veja que aqui tem uma lamparina com a chama acesa. Mas o que representa essa chama dentro de um estudo transversal? Representa que existe algo que pode ter uma relação pouco clara na literatura. Algo que eu preciso avaliar cientificamente, que eu preciso estudar cientificamente, mas ainda não consigo estabelecer claramente uma relação de causalidade, ou seja, será que uma exposição vai levar a um evento? Então, será que o que veio primeiro foi o ovo ou foi a galinha? Eu não consigo determinar num corte temporal esse aspecto. Então, como eu não consigo determinar num corte temporal esse aspecto, eu vejo apenas uma chama acesa dentro disso. Então, trazendo para um exemplo muito prático da nossa vida diária, é como se quiséssemos estudar. Se a prática de atividade física, por exemplo, ela é relacionado com o tempo que você passa assistindo televisão. Então vamos pensar, será que se você fizer menos atividade física, você vai ficar mais tempo sedentário? Se você não consegue definir previamente, por exemplo, que a pessoa já era sedentária, você não vai saber se isso é relação de causa e efeito. Então, essa característica é tradicional dos estudos transversais,
que é esse estudo que eu faço um recorte do tempo. Mas, se você pensar um estudo longitudinal, estou resgatando a postagem que eu fiz essa semana aí no nosso Instagram, que a gente olha o horizonte, vejam o pôr do sol. Quando eu vejo esse pôr do sol, é como se eu estivesse vendo horizontalmente e não verticalmente. Então, olhar o horizonte é como se eu conseguisse fazer um acompanhamento no tempo. É como se eu conseguisse direcionar para onde eu quero ver. Então, isso é muito importante no estudo transversal. É como se fosse um movimento agora de uma lamparina, o homem segurando a lamparina e caminhando em uma única direção. Se eu vejo a lamparina isolada, eu não sei o que tem de um lado ou do outro, como a história do homem na lua. Mas se eu olho para frente, eu vou conseguir fazer um acompanhamento. Então, isso de acompanhar já é um outro tipo de delineamento metodológico, já é um outro tipo de estudo. Então, pensando nesses aspectos do estudo transversal, precisamos sempre entender que a sua principal característica é essa, um retrato do tempo. Em que momento nós estamos agora? Então, vocês sempre lembrem disso. É como se fosse perguntar, na nossa cabeça, a gente fizesse um recordatório do que a gente comeu hoje. Será que eu tomei um copo de suco antes ou depois de estudar? Então é essa ideia. Quando você sabe que você tomou o copo de suco, mas você não sabe se ele aconteceu antes do momento que você estava estudando ou depois. Então o estudo transversal tem essa característica bem clássica. Pensando de maneira mais prática, um outro exemplo de uma pesquisa que eu vivenciei foi avaliar a relação da condição bucal de gestantes, que é a periodontite, com a obesidade. Então, se a gente pensar a periodontite com a obesidade, eu não consigo determinar no período gestacional se a mulher já tinha a obesidade e desenvolveu a periodontite, ou se a periodontite ela já existia e a mulher desenvolveu a obesidade. Então, veja que a direção da medida ela não é única, ela existe uma direção para os dois lados. Então, essa é uma característica tradicional desse estudo transversal. E como eu vou conectar essa informação desse tipo de estudo com o meu objetivo? Porque eu vejo sempre, revisando artigos ou avaliando artigos dos meus orientandos, que sempre escreve avaliar os fatores de risco. Aí eu penso, depois de toda essa explicação que eu estou aqui abordando para vocês, vamos entender. Será que eu avaliar o fator de risco não existe um pressuposto de que eu preciso ter uma relação de causa e efeito bem estabelecida? Se eu não tenho certeza que aquela exposição vai levar àquele desfecho, se eu não tenho certeza que o uso de trombolítico pode causar ou prevenir um infarto, eu não posso estabelecer uma relação de causa e efeito. Então, com isso, eu não posso fazer um objetivo usando o termo avaliar fatores de risco ou avaliar fatores de proteção, porque o risco parte do pressuposto de entender que há essa relação bem estabelecida na literatura. Então, o que eu faço, Ana? O que eu penso para poder colocar, conectando um objetivo de um estudo transversal? Eu vou pensar criticamente em avaliar uma associação, uma relação. Então, eu não estou estabelecendo no uso desses termos causa e efeito, pensando dessa maneira. Então, a gente tem que verificar, como o Paulo está aqui dizendo, é a possibilidade desse evento acontecer. É como as coisas podem acontecer. Então, é uma hipótese que você está gerando dentro daquele contexto. Então, de forma muito prática, no artigo científico, você precisa ter clareza desses elementos. Senão, você acaba cometendo alguns equívocos que um revisor, quando ele for olhar, e vai dizer, poxa, esse aspecto aqui não foi interessante. E é um aspecto muito simples que você consegue contextualizar e consegue
fazer essa avaliação. Então, o primeiro ponto é pensar no seu objetivo dessa forma. O segundo ponto é pensar que o estudo transversal, na maioria das vezes, não vai estabelecer uma relação de causa e efeito, porque eu não consigo assegurar o que veio primeiro, se foi a exposição, por exemplo, a periodontite em gestantes, ou a obesidade, que é o desfecho. Então, se eu não consigo estabelecer essa questão, essa relação, eu não posso realmente falar sobre temporalidade de eventos. Uma outra característica muito interessante do estudo transversal é a rapidez. Nós podemos fazer esse artigo, esse trabalho com muita rapidez. Então, às vezes, você está desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso ou uma dissertação de mestrado e você tem pouco tempo para executar aquela tarefa. Então, se você tem pouco tempo, o estudo transversal é ideal para que você tenha celeridade nesse processo, que você consiga visualizar de uma maneira muito rápida um panorama geral daquela situação. E ele é muito bom também para nos ajudar a levantar hipóteses para os próximos estudos, para os estudos de acompanhamento. Então eu vejo que isso é um aspecto que nós precisamos aprender, porque quando partimos para avaliação crítica de trabalhos, a gente precisa saber o que está avaliando criticamente. Então eu vejo muito isso, que um avaliador, por exemplo, da revista, ele está esperando que o pesquisador conheça os pressupostos básicos para esse tipo. E esse tipo de delineamento, ele se aplica a qualquer área da saúde. Você pode aplicar, você pode estudar, porque é uma técnica universal, ele recebe nomes diferentes, então é um estudo do tipo seccional. Foi até uma pergunta de uma das seguidoras, o estudo seccional é a mesma coisa do estudo transversal? Sim, é a mesma informação, porque é esse ponto no tempo. Outro aspecto muito relevante do estudo transversal que nós precisamos pensar é sobre como executá-lo na sua prática. Então eu fico resgatando que alguns cuidados nós precisamos ter com o estudo transversal. Um desses cuidados é o viés de memória das participantes ou dos participantes da pesquisa. Por quê? Esse viés de memória remete à ideia do que aquela pessoa tem, que traz da sua vida. Então, assim, essa é uma das limitações também que o tipo de estudo transversal ele traz. É como se fosse assim: eu não sou capaz de me lembrar o que aconteceu comigo nos meus primeiros 3 anos de vida. A minha mãe pode ser capaz de lembrar e falar isso com clareza, mas eu não me lembro. Isso é um viés de memória. É a minha falta de habilidade para lembrar de aspectos importantes. Outra característica que pode acontecer no estudo transversal, que acontece em vários outros estudos, é sobre o viés de seleção. É não selecionar adequadamente os participantes do estudo. Então, às vezes, isso vai interferir no seu resultado e na sua prevalência. Se eu não tenho um grupo muito bem equilibrado, é como se fosse uma balança, um grupo muito bem equilibrado entre as pessoas que têm uma determinada condição e que não têm uma determinada condição, eu posso ter um resultado que não tem uma significância estatística por ter feito uma seleção inadequada da minha população. Então é muito importante que pensemos isso como uma estratégia para ver. Então, tem uma pergunta aqui já sobre viés, que ele quer dizer uma distorção. Ele simboliza como se você estivesse trazendo uma informação equivocada. Não tem essa história aí da fake news que a gente vê? A fake news é uma distorção daquela informação que pode ser produzida. Então, a fake news, se você recebe no seu WhatsApp, lê a fake news e você entende que aquilo é uma verdade absoluta, você sai distribuindo aquela informação. Então, isso é um viés. Se você faz uma seleção inadequada, como a fake news, que você seleciona inadequadamente a informação, você vai acabar produzindo um resultado distorcido e muitas vezes produzindo uma informação científica inadequada. Então, esse é um outro aspecto que precisa ter cuidado no estudo transversal.
Ainda, eu fico pensando sobre aspectos do estudo transversal relacionados com o tamanho da população. É como se você fosse pensar da seguinte maneira. Você vai receber na sua casa, agora estamos na pandemia, não podemos receber ninguém. E fique em casa. Mas, quando você está na sua casa e você faz uma reunião de família, você prepara uma determinada quantidade de comida. Então, aquela quantidade de comida, para um número X de pessoas, para 30 pessoas, a quantidade é uma. Porque você quer responder, quer alimentar as pessoas, quer que elas se sintam saciadas. Se você pensar em uma quantidade de comida para 5 pessoas, será outra. Então, a amostra nos estudos transversais é importante para isso, para que você consiga ter clareza de que a sua amostra vai ser o suficiente para alimentar os resultados da sua pesquisa. É como se você vai fazer comida o suficiente para alimentar as pessoas que você vai receber na sua casa. Então a gente precisa ter muito cuidado com esses aspectos, para que a gente não perca essa linha de raciocínio e não tenha uma amostra que seja insuficiente ou pouco útil para o estudo transversal. Eu vou beber só uma água, um pouquinho. Vocês não ficam não com a garganta seca assim, se fala muito? Coisa de professor, né? Quando fala demais. Então, pensando nesse eixo do estudo transversal, a gente precisa fazer essa avaliação. As dicas que eu posso passar aqui para vocês um pouco, dos cuidados que vocês devem ter na construção, por exemplo, de forma prática, do seu artigo científico, é jamais escrever. É um estudo descritivo. Tá, mas descritivo como? De qual forma? Por que é um estudo descritivo? Quais são as características? Isso fica muito simplório, fica muito vago dentro desse contexto. Então vamos pensar como eu deveria escrever no meu método, conectando com o objetivo, que é avaliar a associação entre uma exposição e um desfecho. É como se fosse essa ideia. Então, para conectar, eu preciso dizer, se eu estou fazendo uma avaliação de uma associação, de uma relação entre dois eventos, eu vou dizer que é um estudo transversal do tipo analítico, com a característica analítica, para que o leitor entenda o que você vai abordar, o que você vai apresentar, o que você vai discutir. Então, tem esses aspectos. Eu tenho o mestre Yoda aqui para dar força. Passou sua pergunta, Paulo, do P-Valor. Depois você pode repetir, por favor. Então você precisa pensar nesses aspectos de forma clara, para que você não faça somente uma avaliação, um estudo analítico, tá? Mas por quê? Então, eu vejo muito, quando eu recebo esses trabalhos, esse tipo de caracterização. Isso não é legal. Isso não é interessante, isso não aborda de maneira muito objetiva esse tipo de estudo e não se conecta com esse objetivo. Então, esse aspecto da descrição é importante. Outro aspecto muito importante é você definir como você vai fazer a análise estatística desse tipo de estudo. Se for um estudo descritivo, é meramente medidas de frequência que você precisa abordar. E essas medidas de frequência são traduzidas em forma de prevalência. O Paulo perguntou o que o p-valor quer dizer no estudo. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, Paulo, já. Então, pensando nesses aspectos, são essas medidas de frequência que nós precisamos ter clareza, que nós precisamos ver. Então, a prevalência nada mais é do que uma medida que traduz um percentual para uma determinada população. Então, essa prevalência no estudo transversal é pensar quantas pessoas estão com aquela determinada doença dentro da população total que foi avaliada. Então, é como se eu pudesse ver o completo, o cheio dentro desse contexto. Já a incidência são os casos novos, todo caso que vai chegar. Todo caso novo que vai acontecer. Então, às vezes, a gente precisa pensar que... Já vou responder essa pergunta, professor Ricardo.
às vezes a gente precisa pensar que no estudo transversal nós podemos sim ter incidência, que são esses casos novos. Por quê? Porque às vezes o evento permite que seja uma incidência. Por exemplo, mortalidade. Alguém morre 2 vezes, minha gente? Que eu saiba, não. A morte é única, do campo de vista do corpo físico. Então, só morre uma vez. Se o evento é único, você tem que calcular a incidência para esse tipo de evento. Agora sim, eu quero saber sobre a obesidade na população. Então, a pessoa ela pode ganhar peso, perder peso, ganhar peso, perder peso. Então, ela pode entrar e sair desse indicador várias vezes. Então, isso a gente pode mensurar transversalmente por meio da prevalência. O professor Ricardo perguntou: é importante utilizar os intervalos de confiança nas medidas de frequência? Sim, eu digo que é muito importante a gente usar esses intervalos de confiança para medir a variabilidade, quanto que essa frequência está variando. Porque, por exemplo, se eu tenho uma população pequena, pensando nesse aspecto, eu vou ter uma variabilidade maior da minha medida de associação. Da minha prevalência. Ela pode ter uma variação de 20 a 100. Agora, se eu tenho uma amostra muito grande, a variação dessa prevalência pode acontecer de 20 a 30. Então, esse aspecto é muito importante para que a gente possa trabalhar. Uma outra pergunta aqui do Pedro foi se nesse caso não seria a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade ou coeficiente de mortalidade nada mais é do que uma taxa de incidência, Pedro. É porque quando a gente está aqui conversando cientificamente, a gente acaba pensando que a incidência é só quando multiplica por 100. E não é. A incidência é quando a gente pensa em casos novos. E aí a gente multiplica por uma base de 10 elevado a n. Pode ser por 1000, pode ser por 10.000. Vai depender do que você vai avaliar. Então, a ideia que você precisa construir da incidência é sempre que são casos novos, eventos únicos. Já a prevalência não. Então, a gente também precisa desmistificar essa ideia da base 10, de que só pode ser 100%. Na epidemiologia, tradicionalmente, a gente acaba sempre abordando que deve ser 100% porque é o tradicional, ou deve ser 1000 porque é o tradicional. Mas o que nós precisamos pensar é sobre o quanto que aquela informação pode ser útil. Porque se você pegar aquele indicador e souber que vai ser pela base 1000 ou pela base de 100, qualquer pesquisador que entenda um pouco sobre a ideia do indicador vai conseguir converter aquela incidência para um percentual ou para multiplicado por 10.000. Então é interessante que a gente pense a incidência de maneira um pouco maior para a gente não ficar preso somente aos indicadores e às taxas. A diferença das taxas de mortalidade, só para a gente não sair um pouquinho também dessa coisa do estudo transversal, Paulo, só para responder, para a gente entrar no p-valor, é que é um coeficiente em que você vai avaliar sobre a população total. Então, coeficiente de mortalidade, quanto que o volume de óbitos dentro daquela população. Então, isso é muito interessante. Já a letalidade é a capacidade que uma doença tem, em forma de um indicador, de matar as pessoas. Como que ela é letal dentro desse universo de óbitos, dentro dessa população de pessoas que já faleceram. Pensando então um pouquinho mais à frente, no p-valor, como o Paulo falou, vamos discutir alguns aspectos sobre a estratégia, a medida de associação no estudo transversal. Aquela medida em que eu estabeleço uma relação de causa e efeito. Ou seja, em que sentido causa e efeito? De que eu tenho uma relação estabelecida, uma exposição e um desfecho. Para não causar nenhum tipo de confusão, é pensar na exposição e no desfecho. Pensando nisso, a gente tem uma medida de associação muito tradicional, conhecida como razão de prevalência. A razão de prevalência, ela é uma medida
que nada mais é do que a prevalência entre os expostos dividido pela prevalência entre os não expostos. Só sobre esse assunto é uma aula inteira que a gente pode discutir e que a gente pode falar. Então, pensando nessa razão de prevalência e seus respectivos intervalos de confiança, é muito importante a gente perceber que isso é um aspecto do estudo analítico, do estudo transversal analítico. E aí, dentro desse eixo do estudo transversal analítico, a gente não pode escrever que é um estudo descritivo, porque todo estudo analítico, consequentemente, vai ter uma característica descritiva. Então é redundante você abordar isso no seu texto científico e falar sobre esse aspecto no seu texto científico. Então esquece essa ideia quando você tem um estudo analítico de informar que ele é descritivo, analítico, observacional. Você não precisa dizer tantas informações, porque só o fato de você informar que ele é transversal é suficiente para caracterizar aquele tipo de estudo. Em relação ao p-valor, é muito interessante essa pergunta do Paulo, porque o p-valor ele vem como uma tentativa de demonstrar a homogeneidade da amostra. Às vezes a gente fica preso para dizer se é estatisticamente significante. Nem sempre é para dizer que é estatisticamente significante. É para dizer se a gente tem uma amostra equilibrada ou não, que a gente fala de homogeneidade dessa amostra. E o valor de P representa isso. Representa que se ele for menor que 0,05, a gente tem uma diferença nessa amostra que pode responder à nossa hipótese, que pode dizer que é uma medida de associação. Então, é a descrição da relação entre os assuntos. Adria, não é? Como se fosse isso mesmo. É a relação entre dois assuntos, entre uma exposição e um desfecho, sem eu estabelecer essa relação de causa e efeito. Respondidas essas perguntas, eu vou agora passar aqui um pouquinho para vocês algumas perguntas que foram feitas na caixinha de pergunta, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Bem, na caixinha de pergunta que eu já respondi na live. Estudo transversal é o mesmo que estudo seccional? Sim, é a mesma informação. Só muda a definição. Em inglês, inclusive, às vezes tem cross-sectional, survey, então sempre é esse tipo de estudo. Uma outra pergunta que fizeram é se pode fazer estudo transversal com amostra inferior a 100. Eu não recomendo, porque amostras pequenas vai causar uma grande variabilidade nos seus resultados. E se tem essa variabilidade, os seus resultados podem ser questionados. Então, é interessante que seja feito um cálculo mínimo do tamanho da amostra para que vocês consigam entender e compreender um pouquinho acerca desse tema, então, dessa amostra. Então, um cálculo amostral é interessante. Para quê? Para que a gente não cometa a falácia de informar que é algo que realmente, de fato, está distorcido. Pensem assim, numa amostra pequena. Se eu coletar a informação, a gente está numa universidade, vocês estão na sala de aula. Se eu coletar a informação na sala A, será que ela vai ser representativa da sala B ou da universidade? Agora, se eu tiver um cálculo amostral e coletar a informação na sala de aula A, na sala de aula B, na sala de aula C, sendo que a universidade tem 10 salas de aula, e aí eu vou coletar em 9. Então será que isso pode ser mais representativo daquela população e eu vou ter mais pessoas para poder diminuir essa variabilidade da minha resposta? O Fábio está perguntando, no caso, quando o estudo for transversal, não deve colocar analítico e descritivo? Não, Fábio. Quando o estudo for transversal, você deve caracterizar se ele é um estudo analítico ou descritivo. Agora, se o estudo for analítico, você não vai colocar conjuntamente as duas informações.
você vai informar apenas que é um estudo analítico, porque já fica implícito essa característica que ele tem um perfil também descritivo. Você precisa descrever a sua população para analisar. A professora Priscila está sugerindo uma live sobre tamanho de amostra. Ótimo, professora. Farei uma live sobre isso. Iremos agendar essa live aqui para a gente discutir um pouquinho sobre esse aspecto. Ok? Então, pensando numa outra pergunta, todo estudo transversal é de base populacional? Não, gente. Estudos de base populacional são aqueles estudos que eu pego e coleto informações de uma população toda que representa aquela população. Um exemplo, a Pesquisa Nacional de Saúde é um estudo de base populacional. Por quê? Peguei domicílios, fiz um recorte e fiz avaliações pontuais daquela cidade, daquele estado, para que ele fosse representativo do nosso país. Então, os estudos dessa natureza, de base populacional transversal, são úteis para trazer esse panorama geral. Então, vocês podem ler um pouco sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, que é uma dica que eu passo para vocês, que é um estudo de base populacional muito bem estruturado no nosso país. Uma outra pergunta é que, para ser considerado um estudo transversal, a coleta deve ser realizada em quanto tempo? Olha, a literatura científica diz que nós precisamos realizá-la em até 3 meses. Mas a gente precisa desmistificar esse aspecto. Por quê? A característica do estudo transversal não é o tempo que você passa coletando aquele estudo. Não é o tempo que você vai coletar as informações, mas a característica daquela população. Então, por exemplo, as pessoas dizem que em 3 meses o perfil populacional pode mudar. A literatura diz. Mas se você tiver um perfil muito específico, que não vai mudar, você pode estender esse estudo transversal por um período de tempo maior. Você pode fazer essas avaliações por um período maior. Então, por exemplo, se você vai avaliar um grupo de gestantes de baixa renda, aquela característica da baixa renda normalmente vai durar um tempo maior. Então, se essa característica da baixa renda ela é bem firme naquele grupo populacional, você vai poder prolongar o seu estudo transversal. Outra característica, em populações quilombolas, tem uma característica própria. Então, a gente pode estender os estudos transversais, o tempo de coleta de dados nesses tipos de estudo, para que a gente consiga uma amostra que responda à nossa hipótese. A Ale Lisboa perguntou que literatura você indica para aprofundar os estudos sobre o estudo transversal. Existem vários livros que vocês podem ler de epidemiologia. Eu vou colocar nos stories, mas tem o livro do professor Roberto Medronho, de epidemiologia, tem um livro do professor Maurício Barreto, do Instituto de Saúde Coletiva, tem o livro de epidemiologia e saúde, tem o livro do professor Maurício Gomes Pereira, que é sobre epidemiologia, teoria e prática. Tem o Fletcher, que também é um livro de epidemiologia. Então, tem vários livros hoje que abordam sobre estudos transversais. Depois eu posso colocar uma lista nos stories para vocês de alguns livros tradicionais. E tem alguns livros internacionais, como Reutemann, que eu super recomendo. É o meu livro de cabeceira que eu uso hoje amplamente, que ele é um livro bem bacana para que a gente aprenda mais um pouco sobre epidemiologia e estudos transversais. Inclusive, ele tem uma versão online disponível para vocês. Paulo perguntou aqui da literatura para conhecer, já falei agora sobre essa questão, vou colocar nos destaques. E se vocês tiverem algumas dúvidas, podem lançar aqui que eu vou responder um pouquinho para vocês, que a gente já vai encerrando essa nossa live, que era para discutir um pouquinho sobre esses aspectos do estudo transversal e sobre esse tempo. E aí, gente, agora eu queria dar uma dica de ouro para vocês. Olha, eu vou compartilhar aqui a tela, vocês printem a tela para que vocês nunca mais esqueçam esses aspectos do estudo transversal.
Vejam, ficou um pouquinho pequenininho, me desculpem, mas as dicas eu vou compartilhar nos stories. As dicas para a redação do seu artigo escolha o tipo de estudo conforme o seu trabalho, conforme o seu objetivo. Então tenha claro essa ideia do que você quer avaliar, que é uma relação de associação. Escreva a informação sobre o tipo de estudo de maneira específica, estudo transversal analítico, que é suficiente para colocar essa informação. E, além disso, você também deve pensar que o estudo transversal ele marca um momento no tempo. Ele é uma foto do tempo. Então não esqueçam desses aspectos em relação ao estudo transversal para que a gente pode conversar. Na próxima live, chame um amigo para participar, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre ciência em texto e sobre essas ideias que a gente vai estar sempre discutindo no artigo científico.